E aí, gente, tudo bem? Vamos falar hoje de filmes de terror, mas especificamente de fantasmas, que pra mim é o mais medonho de todos do gênero de terror. Mas antes de falar de alguns filmes, e eu vou citar poucos filmes, mas são os filmes que marcaram muito a minha infância e lógico, tem alguns filmes mais atuais, mas eu quero falar da Hammer. A Hammer foi uma produtora de cinema fundada em 1934, no Reino Unido, e ela ficou muito famosa por ser uma produtora que fazia muitos filmes de terror. Essa produtora, ela funcionou muito bem dos anos 55 aos anos 79, e ela teve uma ajuda para distribuir os seus filmes de terror da Warner Bros. Nos Estados Unidos, que distribuiu esses filmes, só que a partir da década de 80 ela foi perdendo popularidade e acabou falindo. Mas é uma produtora que ficou muito marcada como uma produtora de filmes de terror. Ela fez várias sequências de filmes de Drácula, né, enfim. Eu sei que em 2007 a Hammer voltou às atividades e ela fez um filme com o Daniel Radcliffe, que é A Mulher de Preto. There are those who believe the whole town is cursed, but the house in the marsh is by far the worst. É um filme interessante, mas é só para destacar que a Hammer voltou a atuar no cinema. I see dead people. Então vamos lá. O primeiro filme que eu quero falar hoje é um filme de fantasma, mas ele não é pavoroso. Na verdade, eu não sei nem o que eu acho desse filme. Eu gostava muito quando era pequeno, que é o Ghost, que no Brasil chama-se Ghost, do Outro Lado da Vida. O Patrick Swayze e a Demi Moore fazem os personagens principais, e tem a Whoopi Goldberg também. É um filme que eu gosto muito, primeiro porque tem toda essa situação de ter um fantasma espreitando a vida de alguém, que é o Patrick Swayze, e ele é apaixonado pela Demi Moore no filme. E ele tenta ajudar ela, porque ela está em apuros, tem algumas pessoas querendo matá-la, e ele, como fantasma, ele tenta ajudar. É um filme que eu gosto muito, e ele rende algumas cenas que são belíssimas, inclusive muito parodiadas, a cena do Patrick Swayze e da Demi Moore fazendo um vaso de barro. Eu recomendo para quem não assistiu, acho que essa geração nova agora de cinéfilos, eles podem não ter visto esse filme. É um filme que passa na famosa sessão da tarde, com certa frequência. Então é a minha primeira recomendação do dia. I see dead people. O segundo filme que eu vou falar, eu não posso dar muita dica desse filme, porque eu não posso fazer spoiler dele, que senão perde a graça, para quem não viu. Mas eu acho que quem é fã de filmes de terror, e principalmente filme de fantasma, vai saber desse filme. Ele chama Os Outros. Tell me what happened. Don't tell her! Don't tell her! Don't tell her. É um filme que ele é especial porque ele tem aquela suspense o tempo inteiro e você sempre fica pensando, o que vai acontecer com esses fantasmas, o que eles vão fazer com esses pessoais que moram na casa. Enfim, tem uns fantasmas que estão assombrando uma mansão, só que o final é surpreendente. Eu não posso falar desse filme, mas é um filme que eu recomendo, chama Os Outros. É um filme que é uma coprodução entre a Espanha, a França e os Estados Unidos. Ele foi lançado em 2001 e é só isso que eu vou falar dele, porque senão vai perder a graça. Então assista Os Outros, depois vocês escrevam aqui o que vocês acham. Quem já assistiu, conta aqui, se não se surpreendeu com o final do filme. É muito surpreendente. I see dead people. Além dos filmes de fantasma que fazem medo, tem alguns filmes que eu gosto que eles são cômicos, né? Quem nunca viu aí o filme do Tim Burton, o Besouro Suco? Beetlejuice. 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 It's showtime. É um filme que eu gosto muito, ele é muito engraçado. E ele trabalha muito o lado cômico de se assustar. O Besouro Suco é um personagem que a figura dele também é um pouco assustadora, mas é ele que vai ajudar a espantar os fantasmas que estão numa casa. I see dead people. Mas eu não quero falar do Besouro Suco, eu quero chegar no filme que é o Caça Fantasmas. Vocês também já sabem pelo episódio de Zumbis que eu sou fã do Bill Murray e tudo que ele faz, Bill Murray is God, tudo que ele faz é muito bom. Então, quem não lembra
you gonna call? Caça-Fantasmas, The Mythbusters. Não, The Ghostbusters. Mythbusters é uma série que não tem nada a ver. É uma série da BBC, né? Então, o Caça-Fantasmas, que é com Bill Murray. É muito legal porque Caça-Fantasmas também foi um desenho muito famoso que a gente assistia quando era criança, você vai lembrar, se você for da minha época ou de um pouco antes. E é aquela coisa, eram 4 cientistas, 4 ou 5, hein? Que eles perderam o emprego e eles começaram a trabalhar como caça-fantasmas. Então as pessoas ligavam para eles quando tinha alguém assombrando na casa, para eles irem lá e caçar o fantasma. Eles tinham uma espécie de aspirador de pó, mas é de fantasma, né? Lógico. Um aspirador de fantasma, que aí eles guardavam os fantasmas lá dentro para depois jogar numa câmara gigante, onde eles prendiam todos os fantasmas do mal. E tem também uma figura que parece uma geleia, que eu esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele? O Geleia. O nome dele é Geleia. Era um fantasma bonzinho que ajudava eles. É tipo o fantasma pet deles, sabem? Que vivia com eles lá. Então, Caça-Fantasmas é um filme muito especial de fantasmas. Não tem nada de pavoroso, mas vai render muitos risos e eu recomendo. I see dead people. Quem nunca assistiu essa cena aqui? And he can't stop thinking about it. He can't forget. Eu tenho que contar um segredo. Eu faço xixi na calça. Não. I see dead people. Com que frequência? All the time. Sexto Sentido. Sexto Sentido é um filme brilhante. Primeiro porque ele é surpreendente, eu acho que em todos os níveis. Eu acho que ele tem um roteiro muito bem feito. Ele tem uma fotografia que é muito interessante e as atuações, eu acho que elas estão em alto nível. O elenco do filme é o Bruce Willis, que faz... Eu não vou contar o personagem dele completamente, senão eu posso estragar com um spoiler aqui ingrato. Mas ele faz um sujeito que ajuda uma criança que vê espíritos. E essa criança, no decorrer do tempo, você começa a entender essa relação dela com o mundo dos espíritos. Toda vez que ela vê um espírito, ela começa a ficar arrepiada e ela vê os espíritos numa forma que não é nada agradável, não é aqueles espíritos bonitinhos. Ele vê as pessoas com um tiro na cabeça, tal. E o personagem do Bruce Willis é o personagem que vai guiá-lo para que ele consiga vencer essa relação que ele tem com esse mundo espiritual. É um dos filmes que eu mais gosto de fantasma. Talvez o Sexto Sentido e os outros sejam os filmes que eu mais gosto de fantasma. I see dead people. Então, apesar de eu ter falado que eu não vou falar de nenhum filme asiático, eu quero falar de um. O filme no Brasil, eu acho, agora eu não me lembro, mas eu tenho quase certeza que ele saiu com o nome de Medo. E nos Estados Unidos saiu com A Tale of Two Sisters. E na Coreia ele saiu com... Não sei, eu não falo coreano, pô. Então, é um filme baseado numa lenda na Coreia. São duas irmãs que elas são maltratadas pela madrasta e elas têm que lidar com essa situação. Então, essas duas irmãs gêmeas, elas passam um tempo na instituição mental, aí elas voltam para casa, elas são tratadas violentamente pela madrasta, e aí as coisas começam a acontecer. E ela também tem um final muito surpreendente, assim, que é um filme com essa aura toda de fantasmagórica, e tem um final que só assistindo mesmo, que se eu contar eu estrago, e é um filme que muita gente não conhece, né? Na verdade, muita gente não vai assistir esses filmes asiáticos, por isso que eu acho que é interessante eu parar de falar desses filmes para a gente ter um programa só de filme asiático de terror, talvez, não precisa ser só de fantasma, porque eu acho que é de onde vêm as grandes histórias. E que, inclusive, Hollywood pega muito filme asiático para fazer adaptação. I see dead people. Então, hoje vocês estão sentindo a falta, cutuquei nariz, né? Hoje vocês estão sentindo a falta do meu companheiro de apresentação de programa. Eu não sei o que aconteceu com ele, tem 3 dias que ele está dormindo, acho que ele está de uma ressaca. Então, diz a lenda que ele leu aquela piada do Monty Python, que é a piada mortal, a melhor piada do mundo, e morreu.
Não sei se ele morreu. Mas se ele tiver morrido, tá. A gente chama o caça-fantasma para tirar o espírito dele daqui. Que tal? I see dead people. Eu queria que vocês comentassem os filmes de terror que vocês mais gostam, postassem aqui, e a gente pode trocar informações. Eu queria agradecer a todo mundo que tem escrito para dar sugestão para o programa, e também falando de alguns filmes que eu deixo de citar. Infelizmente a gente tem um limite de tempo, eu não posso falar de todos. Obrigado, a gente se vê na próxima terça com um novo programa. Até mais.